Recebi um presente especial no Natal passado que trouxe consigo muitas lembranças. Ganhei-o de minha sobrinha. Era uma das coisas que eu havia deixado na antiga casa de nossa família quando me mudei depois de me casar. O presente foi este pequeno livro marrom que tenho na mão. É um livro que era dado aos soldados Sud que entravam para as Forças Armadas durante a Segunda Guerra Mundial. Pessoalmente, eu considerava o livro como um presente do presidente Heber J. Grant e de seus conselheiros J. Reuben Clark Jr. e David O. McKay. Em uma carta, no início do livro, aqueles 3 profetas de Deus escreveram: a conjuntura das Forças Armadas não permite que nos mantenhamos em contato pessoal com você, seja diretamente ou por representantes pessoais. O melhor que podemos fazer é colocar em suas mãos estes trechos de revelação moderna e explicações de princípios do Evangelho que lhe proporcionarão, onde quer que esteja, renovada fé e esperança, bem como conforto, consolo e paz de espírito. Encontramos-nos hoje em meio a outra guerra mundial. Desta vez, ela não é travada com armas, mas com pensamentos, palavras e ações. É uma guerra contra o pecado e, mais do que nunca, precisamos de lembretes para guardar os mandamentos. O materialismo está se tornando a norma e muitas de suas crenças e práticas entram em conflito direto com as que foram instituídas pelo próprio Senhor em benefício de seus filhos. No livrinho marrom, logo após a carta da primeira presidência, há uma nota introdutória para os soldados, intitulada A Obediência à Lei é Liberdade. O texto traça um paralelo entre a lei militar, que é para o bem de todos os que servem nas Forças Armadas, e a lei divina. Ali lemos: no universo onde Deus está no comando, também existe uma lei universal e eterna, com certas bênçãos e penalidades imutáveis. As palavras finais da nota enfocam a obediência à lei de Deus. Se quiser retornar a seus entes queridos com a cabeça erguida, se deseja ser um homem e viver com abundância, então cumpra a lei de Deus. Ao fazê-lo, você poderá acrescentar a essa inestimável liberdade pela qual está lutando para preservar outra na qual as pessoas muito podem confiar: a liberdade do pecado, porque, de fato, a obediência à lei é liberdade. Por que a frase "a obediência à lei é liberdade" me pareceu tão verdadeira na época? Por que soa tão verdadeira para todos nós hoje? Talvez seja porque temos conhecimento revelado de nossa história pré-mortal. Sabemos que quando Deus, o Pai Eterno, apresentou seu plano para nós no princípio dos tempos, Satanás quis alterar o plano. Ele disse que iria redimir toda a humanidade. Nenhuma alma se perderia, e Satanás estava confiante de que poderia executar o que propôs. Mas havia um custo inaceitável: a destruição do arbítrio do homem, que foi e é uma dádiva de Deus. Acerca dessa dádiva, o presidente Harold B. Lee disse: excluindo-se a própria vida, o livre-arbítrio é a maior dádiva concedida à humanidade. Portanto, não era insignificante que Satanás desprezasse o arbítrio do homem. Na verdade, essa se tornou a principal questão pela qual foi travada a guerra no céu. A vitória da guerra no céu foi uma vitória a favor do arbítrio do homem. Satanás, porém, não havia terminado. Seu plano de reserva, o plano que ele vem executando desde a época de Adão e Eva, era tentar os homens e as mulheres, essencialmente, para provar que não mereciam a dádiva divina do arbítrio. Satanás tem muitos motivos para fazer o que faz.
Talvez o mais forte deles seja a vingança, mas ele também quer tornar os homens e as mulheres tão miseráveis quanto ele próprio. Nenhum de nós deve subestimar a determinação que Satanás tem em alcançar sucesso. Seu papel no plano eterno de Deus cria oposição em todas as coisas e põe nosso arbítrio à prova. Cada escolha que fazemos é um teste de nosso arbítrio. A decisão de sermos obedientes ou desobedientes aos mandamentos de Deus, na verdade, é uma escolha entre a liberdade e a vida eterna, e o cativeiro e a morte. Essa doutrina fundamental está claramente ensinada em 2 Nefe 2:27. Portanto, os homens são livres segundo a carne, e todas as coisas de que necessitam lhes são dadas. E são livres para escolher a liberdade e a vida eterna, por meio do grande mediador de todos os homens, ou para escolherem o cativeiro e a morte, de acordo com o cativeiro e o poder do diabo. Pois ele procura tornar todos os homens tão miseráveis como ele próprio. Em muitos aspectos, este mundo sempre esteve em guerra. Creio que, quando a primeira presidência me enviou o livrinho marrom, eles estavam preocupados com uma guerra bem maior do que a Segunda Guerra Mundial. Também acredito que eles esperavam que o livro fosse um escudo de fé contra Satanás e seus exércitos nessa guerra maior, a guerra contra o pecado, e que me servisse de lembrete para viver os mandamentos de Deus. Uma forma de avaliar-nos e comparar-nos às gerações anteriores é usar o mais antigo dos padrões, os 10 Mandamentos. Para grande parte do mundo civilizado, principalmente o mundo judeu-cristão, os 10 Mandamentos foram a delimitação mais aceita e perene entre o bem e o mal. A meu ver, 4 dos 10 Mandamentos são levados mais a sério hoje do que nunca. Como cultura, desprezamos e condenamos o assassinato, o roubo e a mentira, e ainda cremos na responsabilidade que os filhos têm em relação a seus pais. Mas como sociedade em geral, rotineiramente descartamos os outros 6 mandamentos. Se as prioridades do mundo forem um indício, sem dúvida, temos outros deuses que colocamos à frente do Deus verdadeiro. Celebridades, estilos de vida, riqueza e sim, muitas vezes até imagens de escultura ou objetos se tornam nossos ídolos. Usamos o nome de Deus de todas as formas profanas, inclusive em nossas exclamações e xingamentos. Usamos o dia do Senhor para nossos maiores jogos, nossa recreação mais séria, nossas compras mais intensas e praticamente tudo o mais, exceto a adoração. Tratamos as relações sexuais fora dos laços do matrimônio como recreação e entretenimento. E a cobiça se tornou um estilo de vida extremamente comum. Os profetas de todas as dispensações advertiram constantemente em relação a 2 dos mais sérios mandamentos, os quais se referem ao assassinato e ao adultério. Vejo uma base em comum para esses 2 mandamentos essenciais: a crença de que a vida propriamente dita é prerrogativa de Deus e nosso corpo físico. O templo da vida mortal deve ser gerado dentro dos limites estabelecidos por Deus. O fato de o homem querer substituir as leis de Deus por suas próprias regras, em qualquer dos extremos da vida, é o cúmulo da presunção e o abismo do pecado. Os principais efeitos dessa atitude depreciativa em relação à santidade do casamento são as consequências para a família. A estabilidade da família está se deteriorando em ritmo alarmante, e isso está causando amplos danos à sociedade. Vejo nisso uma relação direta de causa e efeito. Ao abandonarmos o comprometimento e a fidelidade ao cônjuge, removemos o cimento que mantém nossa sociedade unida.
Um modo útil de pensar nos mandamentos é que eles são um conselho amoroso de um Pai Celestial sábio e onisciente. Sua meta é nossa felicidade eterna e seus mandamentos são o mapa da estrada que Ele nos deu para retornarmos à presença dEle, que é o único caminho pelo qual seremos eternamente felizes. O quanto o lar e a família são importantes para a nossa felicidade eterna? Na página 141 de meu livrinho marrom lemos: sem dúvida, nosso céu pouco mais é do que uma projeção de nosso lar na eternidade. A doutrina da família e do lar foi reiterada mais recentemente com grande clareza e força em A Família, Proclamação ao Mundo. Ela declara a natureza eterna da família e depois explica a relação com a adoração no templo. A proclamação também declara a lei na qual se baseia a felicidade eterna da família, ou seja, os poderes sagrados de procriação devem ser empregados somente entre homem e mulher legalmente casados. Deus revela a seus profetas que existem princípios morais absolutos. O pecado sempre será pecado. A desobediência aos mandamentos do Senhor sempre nos privará de suas bênçãos. O mundo muda de modo constante e drástico, mas Deus, seus mandamentos e as bênçãos prometidas não mudam. São imutáveis e inalteráveis. Os homens e as mulheres recebem seu arbítrio como dádiva de Deus, mas sua liberdade e, por sua vez, sua felicidade eterna decorrem da obediência às leis dele. Como Alma aconselhou a seu filho errante Corianton, iniquidade nunca foi felicidade. Nesta época da restauração da plenitude do Evangelho, o Senhor nos revelou novamente as bênçãos que nos são prometidas por nossa obediência a seus mandamentos. Em Doutrina e Convênios, na seção 130, versículos 20 e 21, lemos: há uma lei irrevogavelmente decretada no céu antes da fundação deste mundo, na qual todas as bênçãos se baseiam. E quando recebemos uma bênção de Deus, é por obediência à lei na qual ela se baseia. Sem dúvida, não poderia haver doutrina mais vigorosamente expressa nas Escrituras do que os mandamentos imutáveis do Senhor e sua relação com nossa felicidade e bem-estar como indivíduos, família e sociedade. Existem princípios morais absolutos. A desobediência aos mandamentos do Senhor sempre nos privará de suas bênçãos. Essas coisas não mudam. Em um mundo em que a bússola moral da sociedade está falhando, o Evangelho restaurado de Jesus Cristo jamais fraqueja, tampouco suas estacas e alas, suas famílias e seus membros individuais. Não podemos pegar e escolher quais mandamentos achamos que são importantes para guardar, mas devemos reconhecer todos os mandamentos de Deus. Precisamos permanecer firmes e fortes, tendo perfeita confiança na constância do Senhor e em suas promessas. Que sempre sejamos uma luz sobre o monte, um exemplo no cumprimento dos mandamentos que não mudaram e nunca mudarão. Assim como aquele pequeno livro encorajava os soldados Sud a permanecerem moralmente firmes em tempos de guerra, sejamos nós, nesta guerra dos últimos dias, um feixe de luz para toda a terra e, principalmente, para os filhos de Deus que buscam as bênçãos do Senhor. Presto testemunho disso, em nome de Jesus Cristo. Amém.